Vera, você está querendo fazer uma pergunta, né, Vera? Sim, é que, Luiz, você acha viável que sejam ampliadas esses projetos de água, de floresta, a nível de Brasil? É muito viável, necessário, e cada vez mais a gente está tendo essa compreensão sobre a importância da infraestrutura verde. É um termo relativamente novo, por muito tempo se falou nas grandes infraestruturas hídricas, barragens, grandes obras que tanto serviam para guardar água como também para gerar energia, e às vezes eram apontadas como soluções para evitar secas e evitar inundações. Mas agora percebe-se que a infraestrutura verde, que é, por exemplo, recuperar uma área de floresta, ela é mais importante do que a infraestrutura cinza, porque ela tem uma duração de largo prazo e ela vai na causa do problema. Ela trabalha o clima, a permeabilidade do solo, o equilíbrio do sistema hídrico. Então, ela é muito mais eficiente e cada vez mais essas soluções vêm sendo adotadas, inclusive por comitês de bacia, que é o caso de um projeto que a gente fez recentemente. Os comitês de bacia, com recurso pelo uso da água, começam a apoiar financeiramente essas iniciativas que muitos chamam de produção de água através do plantio de florestas. Então, É, embora ainda numa escala tímida, eu vejo uma tendência de se aumentarem essas iniciativas de replantio de floresta e de infraestrutura verde. perfeito. Agora, exemplo do que você falou aí, do Comitê de Bacia, se referiu também à Bacia do Gandu? Exatamente, o Comitê Guandu é um dos comitês aos quais eu me referi, e em especial esse comitê, que tem dedicado um bom volume de recursos financeiros para apoiar essas ações de infraestrutura verde. Elas permitem selecionar proprietários rurais que queiram preservar a floresta ou recuperar a floresta, e eles ainda recebem um pagamento pelo serviço ambiental todo ano, como forma de reconhecimento e de estímulo à importância e ao valor, não só aos valores subjetivos, mas aos valores monetários também, que se repercutem com benefícios para toda a sociedade, que são esses valores que a floresta propicia para todos, que é o serviço de regulação do clima, o serviço de produção e estabilidade da produção de água e ainda também a própria biodiversidade. Então, o É, Comitê Gondu é sim. uma referência nesse aspecto também. Essa pergunta que eu vou fazer está dentro disso aí. Se a preservação e o reflorestamento pode ser a solução para o desequilíbrio climático? Essas ações são fundamentais, mas elas não são a solução, porque se não houver uma redução das emissões, a gente não consegue dar conta de reabsorver o carbono que já está sobrando na atmosfera, porque não vai ter lugar para plantar tanta árvore. Mesmo que plantasse tudo o que pode, a gente não consegue, se não reduzir a emissão, a gente não dá conta de recuperar. Portanto, o plantio, proteção e plantio de florestas e outros ecossistemas é fundamental, inclusive a despoluição dos oceanos, porque os oceanos também são absorvedores de carbono da atmosfera, mas só fazem isso se o ecossistema marítimo estiver em boas condições. Então, recuperar ecossistemas é fundamental, mas não é suficiente. Além disso, tem que haver um forte corte das emissões dos derivados de petróleo, o que implica, evidentemente, numa revisão total da matriz energética mundial, e isso implica em novos paradigmas econômicos e políticos que são tremendamente complicados. Vemos a COP aí recentemente sendo um testemunho do quanto não vai ser fácil terminar com a era do petróleo. Acho que é mais fácil a era do petróleo terminar com a gente do que a gente terminar com a era do petróleo. Marina gosta. Pablo, que eu queria fazer uma observação, Pablo. Sim, com licença, está saindo da ordem aqui, mas eu gostaria de complementar essa questão que a professora colocou, no sentido de que
Eu acredito que, como o projeto já tem algum tempo de estrada, ele já deve ter aferido resultados a nível local, né, em termos de recuperação de nascentes, talvez, aí é uma pergunta também, em termos até de microclima regional, vocês têm algum dado nesse sentido? Embora o projeto já tenha um tempo, a área de hectares recuperada não é tão grande assim, a ponto da gente poder hoje atestar de uma forma, digamos, científica, alguma alteração em algum padrão e que possamos dizer que essa alteração se deve a esse trabalho. O que a gente tem, sim, é um grande avistamento de animais silvestres, muito recente, mas não temos a comparação do avistamento de uns anos atrás. Então, não dá para dizer que é por causa disso, mas, de qualquer maneira, é um indício bem positivo de que o ambiente ali ele está numa condição boa, na medida que são animais importantes, de topo de cadeia, inclusive felinos. Então, isso já é um Aves. indicativo interessante. Aves também, mas as aves são relativamente comuns de se avistarem. Quando a gente avista grandes felinos, quando avista onça, jaguatirica, e outros canídeos, como o lobo-guará, aí a gente começa a dizer, porque se esses animais do topo estão lá, é porque o resto da cadeia está funcionando, né? Mas é provável que daqui a um tempo a gente tenha tempo de observação que possa nos dar mais elementos de dizer, olha, esse bom resultado é graças ao projeto, quem sabe, né?